Olá, de volta à nossa caminhada. É sempre uma alegria estarmos reunidos, e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, querendo nos colocar junto ao Pai, só Ele pode fazer isso, Ele nos ensinou uma maneira segura de fazer. E ao nos ensinar essa maneira, ele nos mostra que o Pai é Pai não apenas dele, mas também nosso. Por isso nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos envie o seu Santo Espírito, para que Ele esteja sobre nós, para que Ele esteja ao nosso lado na nossa caminhada, mas, sobretudo, para que Ele esteja sempre dentro de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nosso encontro passado, na nossa caminhada passada, vimos um pouco quem foi São João Batista. E estudamos um pouquinho, meditamos sobre esta figura maiúscula da Sagrada Escritura, a partir da sua concepção, da sua extraordinária concepção. Lembramos-nos de que sua mãe Isabel era avançada em idade e estéril. E lembramos-nos também, nas palavras do anjo Gabriel, que apareceu ao pai de João Batista para anunciar a chegada de um filho que ele tanto ansiava, mas que já achava não poder ter. Gabriel diz exatamente isto. Ele anuncia um fato humanamente impossível de acontecer, mas que veio a acontecer, porque para Deus nada é impossível. É bom que nós repitamos sempre estas palavras de Gabriel, para que a nossa vida seja também marcada, fundada nessa fé, nessas palavras que partiram do próprio Deus. Não tenhamos dúvidas de que para Deus nada é impossível. Apenas devemos conformar a nossa vontade, o querer, o desejo de ter alguma coisa, como Zacarias e Isabel queriam ter um filho, à vontade de Deus, ao tempo de Deus. Isto é que é importante. Deus sabe mais do que nós. Deus sabe tudo. Ele é o Pai Criador. Então, Ele sabe aquilo que nos convém. E a hora em que devemos completar o nosso desejo, quer dizer, ver o nosso desejo realizado, na hora que nos é conveniente, segundo a presciência de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu em relação a João Batista, ainda uma ideia longínqua dos pais, uma ideia já esquecida, porque não tinham mais condições, e, no entanto, foi o que aconteceu. Então, 6 meses antes do nascimento de Cristo, Deus suscitou o nascimento daquele que seria o precursor do Messias, aquele que anunciaria o Messias para o mundo, aquele que revelaria o Messias para o mundo, apontando-o na estrada: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, João Batista veio com essa missão, a missão de preparar no deserto os caminhos do Senhor. Preparar no deserto significa preparar na vida os caminhos do Senhor. Muito mais poderia ser falado de João Batista especificamente.
falamos dele sem mencionar o João Batista já homem e já no cumprimento da sua missão. Mas foi antes de vir, para ver que para Deus nada é impossível, em primeiro lugar. E segundo, que João Batista veio para cumprir a vontade de Deus. E o fez assim como os pais, que eram considerados, que eram tidos como justos. João Batista, o justo, veio também cumprir essa vontade de Deus. E fazê-lo não apenas porque queria fazê-lo, não apenas porque Deus quis que ele fizesse, foi porque ele internalizou a vontade de Deus e a colocou em prática como sendo a sua vontade também, assimilada na vontade de Deus. Hoje nós vamos refletir um pouco e meditar um pouquinho sobre uma outra figura comemorada nesse mês de junho. Vimos lá atrás Santo Antônio, ainda que brevemente, vimos João Batista com um pouco mais de profundidade, e hoje no nosso caminhar vamos segurar nas mãos de um homem que nós conhecemos como São Pedro, mas que começou como Pedro o pescador. Mas antes disso, antes de ser Pedro, ele foi uma outra coisa. Então, quem foi Pedro? Vamos falar dele. Mas não vamos falar só de Pedro. Também vamos falar mais adiante, depois de completarmos essa nossa caminhada com Pedro, a nossa caminhada seguinte, já vou antecipando, será Paulo. E por que Paulo? Por um motivo muito simples. A igreja celebra a memória de São Pedro e São Paulo juntos, unidos, muito embora os caminhos que eles percorreram tenham sido diferentes, mas eles foram desembocar no mesmo lugar, Roma, o centro do império mais poderoso da face da terra, na ocasião. Aquele que conquistara metade do mundo conhecido, do mundo antigo, era o mundo romano. E então, era para o coração do império que Pedro e Paulo deveriam se dirigir. Pedro, como nós vamos ver agora, mando de Jesus, saiu da sua terra e foi para Roma, onde ele encontrou o seu destino final. Isso também foi previsto lá atrás, como nós vamos ver. E Paulo, também seguindo os seus caminhos, foi dar em Roma por outros motivos. A vida de ambos se assemelham nisso, levar avante o Evangelho, proclamá-lo, divulgar a boa nova, atrair para ela as pessoas todas que encontrassem pelo caminho. Pedro foi mais voltado para os seus irmãos de raça, para os seus irmãos da sua fé inicial, a fé judaica, e a sua raça, os judeus, mas depois abrindo para todos. Por quê? Porque até para Pedro, Paulo abriu o caminho. Até para Pedro, Paulo abriu o caminho. A primeira carta de São Pedro é enviada às igrejas da Ásia. Ora, Pedro não fundou uma única igreja. Aqui, aonde ele trabalhou com mais intensidade, que foi em Antioquia, já existia. Agora, foi Paulo, sim, que fundou todas aquelas comunidades cristãs da Ásia, para as quais Pedro estava escrevendo. Então, quando Pedro se dirige a eles, ele se dirige na carta às pessoas que foram arrebanhadas por Paulo para o redil de Cristo. Então, Pedro e Paulo, como terminaram a sua vida apostólica em Roma, eles são comemorados conjuntamente. E aqui um pouquinho de história. O dia de São Pedro é o dia 29 de junho. Por que é o dia 29 de junho? Porque, passada a época da perseguição aos cristãos, os cristãos começaram a afluir para Roma, isso lá no século
no século IV da nossa era, quer dizer, pelos anos 300, depois dos anos 300, por meados dos anos 350, começaram a afluir a Roma para um local específico de Roma, onde os restos, onde Pedro tinha sido enterrado. Este local é hoje a cidade-estado do Vaticano. E o local exato, o sítio exato da sepultura de Pedro está embaixo do altar-mor da Basílica de São Pedro. Quando vocês virem o Papa celebrando a grande missa pontifical solene, naquele grande altar central da Basílica de São Pedro, que tem um baldaquino em cima, notem que quando a câmera pega o altar de frente, nós vemos exatamente uma escadaria. Embaixo do altar, é uma escadaria que conduz para baixo do altar. Ali embaixo está o túmulo de São Pedro. Assim visto pela tradição e assim entendido por todos os cristãos desde a mais remota era. Isso só foi comprovado nos anos 50, veja bem, no século XX. Passaram 17 séculos para que isto ficasse cientificamente comprovado. Ali foram enterrados os ossos, ali foi enterrado o corpo de Pedro. E ali encontraram vestígios disso. Por quê? Porque havia lá embaixo uma pequena capela onde se guardavam os ossos de Pedro. Então isso hoje é aceito tranquilamente pela igreja e por aqueles que têm fé, que lá chegam sabendo se acercar do túmulo daquele que foi o grande apóstolo de Cristo em Roma, juntamente com outro, Paulo, que morreu pouco tempo depois, na mesma perseguição de Nero. Só que Paulo morreu fora da cidade de Roma, num local bem distante, onde se ergue hoje a grande basílica em homenagem a ele, a Basílica de São Paulo fora os muros, assim mesmo, chamada em latim extramuros, porque está fora das muralhas que cercavam a cidade. E é muito interessante, aqui um parênteses, mas é muito interessante a gente notar o seguinte: a Roma é cortada pelo rio Tibre, que traça uma linha sinuosa pelo centro da cidade, mas ele começa lá no leste, lá atrás, o rio Tibre começa. Então ele vem descendo e quando ele entra em Roma, ele passa primeiro pela colina vaticana. Roma está sobre 7 colinas, a cidade de Roma está fundada em 7 colinas. A primeira das colinas pelas quais o rio passa na cidade de Roma é a colina vaticana. Portanto, ele passa, digamos assim, ao lado de São Pedro. E ele vai sair lá num curso leste-oeste, se não me engano, ele vai sair lá no oeste, bem longe dali, mais perto até do aeroporto de Roma. Era como se fôssemos chegássemos aqui ao Galeão, que leva um tempão para chegar aqui, mas lá em Roma ainda é mais longe em relação ao Rio de Janeiro. Galeão, Rio de Janeiro, Fiorentino, Roma, a cidade de Roma. Pois bem, o rio vai sinuando, vai cortando Roma, vai chegando até o final. Ao sair da cidade, ele passa ao lado de quê? Da Basílica de São Paulo. Então, o próprio rio está prestando uma homenagem àqueles dois que são os pilares da nossa igreja, os pilares da nossa fé, que começa exatamente com Pedro. Portanto, vamos deixar Paulo para um outro aqui por enquanto, lá na Basílica de São Paulo fora os muros, e saber, portanto, que a festa de São Pedro tem que ser celebrada com São Paulo, porque os dois andam juntos, até ligados agora pelo rio, que entrou por um e saiu pelo outro. Então, o que nós temos é o seguinte: em tempos antigos, na Idade Média e depois avançando pelos séculos seguintes,
O que acontecia era o seguinte: São Pedro e São Paulo sempre foram festejados juntos, a partir do momento em que a igreja formou uma liturgia, em que a igreja formou um calendário, e como os fiéis acorriam a esse túmulo de São Pedro no dia 29, deixavam para ir ao túmulo de São Paulo no dia 30, porque a distância era muito grande, e tudo isso era feito a pé. Então, o que aconteceu? Festa de São Pedro no dia 29, e festa de São Paulo, que tinha que vir junto. São Pedro e São Paulo são sempre comemorados juntos. Então nós temos festa de São Pedro no dia 29 e, antigamente, festa de São Paulo no dia 30. Eram duas grandes romarias, que seriam peregrinações, por assim dizer. Uma ao túmulo de Pedro e a outra ao túmulo de Paulo. Mas primeiro a de Pedro, porque Pedro é o cabeça, Pedro é o chefe. Então, o que acontece? Num dia e no outro, isto tudo, com o passar do tempo, foi consolidado numa única liturgia, a liturgia solene de São Pedro e São Paulo. Os dois são comemorados conjuntamente, agora com uma grande solenidade na Basílica de São Pedro, presidida pelo Papa, que é o sucessor de Pedro. Portanto, o dia de São Pedro é também para nós, nós católicos, apostólicos, romanos, esse dia é para nós o dia do Papa. O que acontece aqui na nossa terra, que tem algumas maravilhas, e que também tem umas particularidades em relação à liturgia. No meu tempo de criança, aqui na nossa igreja, São Pedro e São Paulo eram comemorados conjuntamente no dia 29. Então, fosse ele segunda-feira, quinta-feira, sábado, não importa. Hoje em dia não. Com a unificação da liturgia a partir de 1969, a festa de São Pedro e São Paulo são comemoradas conjuntamente, não mais em 2 dias, mas num só. Dia 29 de junho, dia de São Pedro. Balão, fogueira, tudo. Dia de São Pedro. E São Paulo. Só que, nesse mesmo dia, aqui no Brasil, quando este dia cai num dia de semana, no meio da semana, a festa, a solenidade litúrgica de São Pedro e São Paulo é transferida para o domingo seguinte. O domingo é um dia especial, é o dia do Senhor. Então, a liturgia sempre se refere ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este é o dia do Senhor. Foi o dia que o Senhor fez. Então, quando há uma grande solenidade de um apóstolo, e é claro, excetuadas as festas de Maria. Maria não. Maria tem prioridade, tem precedência sobre todos. Então, excetuado isto, só as grandes solenidades substituem a liturgia própria daquele dia. Então, digamos, o dia 29 cai agora, terça ou quarta-feira que vem, não sei, não me lembro agora, acho que é terça-feira, cai numa terça-feira. Portanto, o dia 29, que é o dia de São Pedro, assim, e São Paulo, assim festejado no mundo católico todo, no Brasil, somente no Brasil, ele é transferido para o domingo seguinte. Então, o primeiro domingo de julho será o domingo, liturgicamente falando, de comemorarmos o dia de São Pedro e São Paulo, e também o dia do Papa, porque é o dia de São Pedro. Então é isto que nós tínhamos que ver de início. Essa celebração de São Pedro, portanto, vai ser depois do dia 29 na nossa liturgia deste ano. Por ser uma solenidade, ocupa o lugar tradicional do dia específico da liturgia, que seria o 13º, se não me engano, o 14º do tempo comum, mas vai ser o dia de São Pedro e São Paulo, liturgicamente falando, e o dia do Papa. Primeiro domingo depois do dia 29,
quando este cai no meio da semana ou em qualquer outro dia da semana que não seja o domingo. É sempre assim. Agora, se cair na segunda-feira, comemora-se no domingo anterior. Se cair no sábado, comemora-se no domingo seguinte. Caindo na terça, na quarta, na quinta, vai ser só no domingo à frente, não o anterior, mas o que vem após. Então vai ser este ano no início de julho, se não me engano é o primeiro domingo de julho. Aí será comemorado a festa de São Paulo, de São Pedro e São Paulo pela nossa igreja. Muito bem. Agora vamos para cá, para a gente poder ver algumas coisas relativas a São Pedro, que são importantes. Eu coloquei aqui no quadro o seguinte: quem foi Pedro? Bom, em primeiríssimo lugar, eu quero dizer o seguinte: a palavra Pedro não é esta. Pedro não começa como Pedro. Pedro começa assim. O primeiro nome que aparece no Evangelho é esse que está aqui, Simeão, que é o nome hebraico de Pedro, que deu evidentemente na tradução Simão, que é como nós o conhecemos. Então a gente diz assim, Simão Pedro. Isto vem do hebraico Simeon, que dá Simão, Simones, na língua grega, e traduzido para o português como Simão. Então, Simeon, Simão. Ademais, nós temos o seguinte: no tempo de Jesus, na Palestina, a língua que Jesus falava era o aramaico. E em aramaico, Simeão era conhecido como Bar Yonah. O que é Bar Yonah? Quer dizer exatamente filho de Jonas. Então, por isto que está aqui, que é um outro nome com que Pedro é chamado no Evangelho, Bar Yonah, Jesus mesmo se dirige a ele como Bar Yonah, porque em aramaico ele era chamado assim, filho de Jonas. Não se usava o nome próprio da pessoa, mas o nome do pai. Ele é filho de um pai, portanto, filho de Jonas. Simeão, Simão, Bar Yonah. E, finalmente, para o nosso interesse de agora, aquilo que Jesus chamou Pedro, o nome que Jesus deu a Pedro, como nós vamos ver daqui a pouco, que foi este que está aqui, Quefá. Quefá traduz-se para Cefas. Cefas. Quefá é Cefas. Quefá em aramaico. Cefas seria a palavra grega para isso. Acontece que Cefas, não seria a palavra, seria a maneira como nós falaríamos a palavra Quefá. Esta aqui, Cefas. Cefas não é um nome próprio. Cefas é o nome de um objeto. Cefas em aramaico, Quefá, significa pedra. Pedra. Daí porque os gregos, aí sim, então, deixa até mudar isso aqui, Quefá, na realidade, é igual a Cefas. Agora, Cefas sim, ou Quefá, isto aqui passou a ser em grego, isto aqui, Petros, que é a palavra pedra em grego. Então, Quefá ou Cefas significa em grego Petros, que quer dizer pedra. E daí, para o latim, Petrus, quer dizer, aquilo que é um substantivo comum passou a ser um nome próprio. Então, passou a ser Petrus, que dá o nosso Pedro. Então, o nome de Pedro surge daí. Quer dizer, ele lá atrás ele é chamado de Simeão, que o grego traduziu por Simão, que em aramaico é Bar Yonas, que quer dizer filho de Jonas, que deu Quefá, mas esta palavra foi, digamos assim, foi pronunciada por Jesus ao ver Pedro, chamou-o de Quefá, que é Cefas, que significa em grego Petros, que significa em latim Petrus,
que dá para nós Pedro. Assim surge o nome Pedro. Não é um nome próprio inicialmente, é um substantivo comum, pedra. E já sabemos por quê. Porque quando ele chama Pedro de pedra, ele tinha em vista alguma coisa que vai aparecer mais tarde, quando Jesus a ele se dirigir. Muito bem. Então, esse é o nome. Bom, o Pedro era natural de uma cidade chamada Betsaida, na margem oriental do lago de Genezaré, ou do mar de Tiberíades. Pedro era originário dessa cidade, portanto ele era galileu, efetivamente. Ele tinha um irmão chamado André. André era um irmão de Pedro, então eram dois irmãos. O que Pedro fazia? Pedro, ou melhor, antes disso, já que estamos falando das pessoas, Pedro era um indivíduo casado. Nós sabemos disso porque o Evangelho de Marcos registra que quando Jesus se dirigiu à cidade aonde Pedro morava, mas já no início da sua caminhada evangélica, da sua caminhada apostólica, Jesus se dirige e faz da sua vida uma pousada na casa de Pedro, numa cidade muito movimentada, muito importante, chamada Cafarnaum. Pedro morava lá em Cafarnaum, onde ele exercia a sua atividade. Cafarnaum fica à beira do mar da Galileia, ou então Lago de Tiberíades. Pedro era, por profissão, por ofício, melhor dizendo, um pescador. Ele e o irmão André eram pescadores e estavam unidos numa espécie de cooperativa com uma outra família, um pai e dois filhos. O pai chamado Zebedeu e os filhos Tiago e João. Então nós temos aqui já 4 nomes. Nós temos Pedro, nós temos André, irmão de Pedro, nós temos Tiago e João. Esses 3, Zebedeu, pai, Tiago e João, eram também pescadores. E tinham, evidentemente, trabalhavam, quer dizer, o seu ofício em forma de cooperativa. Pedro era o chefe dessa cooperativa, junto com o André. Então, eles, Pedro, André, Zebedeu, Tiago e João, formavam uma cooperativa. E que deu certo. A todas as indicações da tradição e do que se conhece até hoje, dizem que era uma empresa bem de bom sucesso, ou seja, era uma empresa que rendia bem, uma empresa financeiramente falando, vivia bem. Quer dizer, rendia bem. Eles eram exímios pescadores e com isso ganhavam a vida. Não eram multimilionários, não eram ricos, não era nenhum Google, mas evidentemente eles tiravam o sustento dessa atividade pesqueira e o sustento que lhes dava para viver com uma certa dignidade, com uma certa facilidade, ao contrário da maioria do povo. Então, Pedro é essa figura, que também era casado. Nós sabemos porque Marcos registra isso, ele era casado, e a gente fica sabendo também por Marcos que Pedro tinha uma sogra, que não tinha uma casa. A sogra de Pedro possuía uma casa em Cafarnaum, onde ela morava. Pois bem, Pedro, com a sua família, a sua esposa, provavelmente algum filho, que nunca, os evangelhos não registram nada a esse respeito, mas ele tinha a esposa, moravam na casa da sogra de Pedro em Cafarnaum. Esta casa e a sogra de Pedro vão ter uma menção especial no Evangelho, entraram para a história no dia em que Jesus, entrando em casa, na casa de Pedro em Cafarnaum, ele recebe a notícia de que a sogra de Pedro está doente. Então o que acontece é que ali na frente de todos,
Jesus realiza um dos seus milagres iniciais, vamos chamá-lo assim. Na realidade, São João vai dizer com mais propriedade, trata-se de um sinal. O milagre é um sinal de quê? Da divindade de Jesus. Já que só Deus podia realizar milagres. Muito bem. Então, uma visão com traços, pinceladas rápidas sobre a biografia de Pedro, nós podemos dizer isso. Partimos do nome, vimos quem é este homem. Este homem era isso. Mas é importante dizer também que ele era, do ponto de vista, digamos, religioso, um judeu praticante. Ele seguia fielmente as tradições da sua religião, da sua fé. Ele acreditava piamente na existência de um único Deus, Javé. E mais ainda, ele acreditava na ação efetiva de Deus na vida do seu povo, porque ele se sabia membro do povo de Deus. E ele sabia também, no fundo do seu coração, que Deus agia, porque sempre agira no curso da história a favor do povo. Deus sempre se pusera ao lado do povo, do seu povo. Só que, como todos os judeus da época, os judeus crentes, os judeus praticantes, aqueles que acreditavam efetivamente na presença, na ação de Deus, na vida de cada um, o judeu praticante, como um judeu praticante que ele era, Pedro sentia uma frustração muito grande no seu coração por não ver resultados concretos desta ação do Senhor, na qual ele acreditava, no meio do povo. Pedro não via isso. O povo continuava um povo miserável, um povo sofredor, um povo prisioneiro a amarras que o prendiam, não só as autoridades religiosas, que eram as primeiras a prejudicar o povo, mas também a potência estrangeira que lá estava, que era Roma. Então Pedro tinha esse desejo, que era o desejo de todos. Deus age no meio do povo. Se ele não agiu até agora, ele vai agir. Porque ele vai mandar o seu Messias. O seu Messias é o seu ungido, aquele que virá nos libertar. Nisso Pedro acreditava. E foi por causa disso que ele, com André, seu irmão, saíram do norte do país, na Galileia, e se dirigiram para o sul, para a Judéia, para os desertos que margeia o rio Jordão, e lá encontraram um homem chamado João. Aquele mesmo que nós encontramos ainda no ventre de sua mãe, ainda não tinha nascido, mas que já vivo e que já homem, ele estava no deserto pregando uma vida de conversão e de penitência para o povo, em preparação à chegada do Senhor. Então, por certo, Pedro foi ouvir João Batista, não apenas porque ele fora atraído pelas palavras de João, isso por certo também, em força disso, mas mais do que isso, porque nas palavras de João, ele ouvia no fundo do coração as palavras do próprio Deus. Vou mandar o Messias. Era João que estava lá, aplainando os caminhos do Senhor para a chegada do Messias. Aquele que realmente iria atrair e congregar todos ao seu redor, iria atrair todos para si. Iria libertar o povo da escravidão em que eles viviam. Principalmente uma escravidão espiritual, porque ela também existe. Na medida em que nós não deixamos o Espírito de Deus agir em nós. Deixamos o espírito de porco, que é o nosso próprio espírito, agir sobre o Espírito de Deus. Então Pedro foi ver João Batista, porque nós temos certeza que André foi.
Então André era um dos discípulos de João Batista e forçosamente terá levado o seu irmão Pedro ao encontro de João Batista. E assim nós chegamos ao momento em que Jesus vai aparecer e Jesus começa a atrair para si os seus seguidores. Os evangelhos contam o seguinte, que quando Jesus começou a atrair seguidores pela sua pregação, quando ele começou a pregar, as primeiras pessoas que ele atraiu foram os pescadores, porque ele começou a andar pelas margens do mar da Galileia atraindo os pescadores. E os primeiros a serem atraídos foram exatamente aqueles que o seguiam. O primeiro de todos foi André. Depois havia um outro discípulo, mas o primeiro foi André. Depois vieram Tiago, veio Pedro, porque André vai levar Pedro a Jesus. Depois ele vai atrair os dois amigos deles, o Tiago e o João. Então os quatro discípulos, os quatro primeiros discípulos de Jesus foram André, na ordem, André, Pedro, Tiago e João. André, Pedro, Tiago e João. Mais adiante, como São Lucas nos indica no capítulo 5 do seu Evangelho, versículo número 27, ele vai atrair mais um, que ele, Lucas, chama de Levi, e que nós sabemos que é Mateus, o mesmo do Evangelho, porque o próprio Mateus, ele se identifica como Levi, que se transformou em Mateus. Ele muda o nome dele para Mateus. Então, os 5 primeiros discípulos de Jesus foram, na ordem, André, Pedro, Tiago, João e Levi, que é aquele que será o Mateus. E Levi, esse Levi é o quinto discípulo de Jesus. Por quê? Porque Jesus era um Rabone, em aramaico, rabi, um mestre que pregava para os seus seguidores. E o mestre era da tradição judaica que o mestre devesse ter pelo menos 5 discípulos. Então, aquele que forma aquele que é o quinto discípulo para formar o grupo inicial dos discípulos é exatamente Levi, que vem a ser Mateus depois. Portanto, Jesus age como um verdadeiro mestre judeu, um verdadeiro rabino, um verdadeiro rabone, um pregador que atraía a si as pessoas, levando-lhes não apenas a palavra, mas falando-lhes do reino de Deus. Então, Pedro está incluído nisso. Como começou então a história de Pedro? Começou de uma maneira bastante simples. Nós sabemos por São João que André era um dos discípulos de João Batista, e João Batista, então, num dia que Jesus vai passando, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Aí, voltando-se para esses 2 discípulos, um dos quais era André, ele diz para ele: vocês não precisam mais andar comigo, sigam-no. E eles vão. Eles atendem aquilo que João Batista lhes diz, e eles vão. O outro discípulo deve ter sido exatamente João, o irmão de Tiago. Então, André devia estar com João, o irmão de Tiago. Então, os 2 vão atrás de Jesus. E aí tem aquela famosa pergunta, na qual nós não vamos entrar. Jesus para e se vira para trás, percebendo que está sendo seguido, ele se vira para trás e pergunta: rapazes, o que vocês querem? Aí um deles, que é o André, diz assim: aonde moras, Senhor? Portanto, quero ir te ver, quero estar mais em contato, de um contato mais íntimo com você. Aí eles foram, ouviram Jesus, diz o evangelista,
João, uma noite inteira, uma tarde inteira, quando foi caindo, um dia inteiro, quando foi caindo a tarde, ele voltou para casa, o André, e aí diz ao seu irmão: encontramos o Messias, venha comigo, vou te levar a ele. É claro que a história vai mais ela pode ser resumida assim. André é que leva Pedro, que no caso é Simão, ou então Bariona, leva a Jesus. E chegando a Jesus, Jesus olha para ele não abriu a boca. Pedro não tinha aberto a boca. Aí Jesus, olhando para ele, diz assim: Simão Bariona, tu és Quefá, ou seja, tu és Pedro. Ele muda nesse momento o nome o nome original, o nome de Simão para Quefá. Ele o chama de Quefá. É Jesus que dá a ele o nome de Quefá. Então, tu és Simão, filho de Jonas, mas serás Quefá. Quefá. Então, ele vai ser assim. Pois bem, nesse primeiro contato, depois cada um ia para o seu canto. Jesus continuava na sua pregação ao longo das margens do mar de Tiberíades. Aí lá num dia, já passamos para cá, para o lado da vocação, São Lucas, capítulo número 5, versículos de 1 a 10. É interessante nós revermos isto. São João, capítulo número 5, de 1 a 10. Ouçam. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Jesus já estava em franca atividade, cumprindo a sua missão. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Viu 2 barcos. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos. Veja, a iniciativa é de Jesus. Ele entrou num dos barcos. Não diz que ele pediu licença. Ele entrou num dos barcos e, exatamente, o barco de Simão, e pediu que ele, Simão, afastasse o barco um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Vejam bem, mesmo que nós entendamos que aquilo foi uma atitude prática de Jesus, porque a multidão já o comprimia, ele já estava sendo empurrado para o lado do mar, então ele entrou num barco que estava ancorado ali, e no barco que ele viu, mas note bem, o evangelista Lucas diz claramente, o barco era de Pedro. Então nós temos que entender que Jesus, sendo Jesus quem era, já fez isso de propósito. Ele entrou porque ele tinha um objetivo, não apenas o de ensinar a multidão, mas um objetivo em relação ao dono do barco. Isso só ele sabia. O barco tinha que ser significativamente o barco de Pedro, que vai se transformar com o tempo na igreja, não é? Que é o barco de Pedro. Muito bem. Quando acabou de falar, continua São Lucas, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Na realidade, esta é uma famosa expressão em latim, que é a seguinte: Jesus dá esta ordem, duc in altum, ou seja, entre mar adentro, afasta o barco bem para o lugar mais fundo. Jesus tinha na cabeça o que ele ia fazer. Os pescadores, quer dizer, a começar por Pedro, o dono, Simão, não vou chamar de Pedro, mas Simão, o dono do barco. Então, quando ele ouve essa expressão duc in altum, como é que eles vão reagir? Vão reagir da seguinte maneira:
Simão, o dono do barco, respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Jesus percebeu que eles não tinham pescado coisa alguma. E como bons pescadores, sabendo que os peixes são encontrados em maior quantidade ou em quantidade suficiente para serem pescados à noite, eu não sou pescador, mas o meu irmão é, então foi encontrado à noite. Eles tinham trabalhado como todo pescador durante a noite inteira e não pescaram nada, por isso estavam lá lavando as redes. O que saía das redes? Saía sujeira do fundo do lago. Mas Jesus manda que Pedro afaste o barco para o fundo, o lugar mais fundo, que era o lugar onde tinham mais peixes. Aí Pedro responde: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Ora, eu sou pescador profissional, porque eu tenho até uma empresa. Eu sei quando pescar, como pescar, eu sei onde pescar. Nós já fizemos tudo isso e não conseguimos nada. Agora vem você, um carpinteiro, a dar uma instrução, uma ordem a um pescador de ofício para ir pescar. Aparentemente, isto é o mesmo que acontece com a famosa expressão usada aqui na nossa língua correntemente: ensinar o padre a rezar o Pai Nosso. Quer dizer, vamos levar o quê? O barco para lá para pescar, mas nós passamos a noite inteira, não conseguimos nada. Era noite de lua, nada. E agora vem você, um camarada que não é do ramo, dizer para levar. Pedro podia ter dito isso. Aliás, deve ter até pensado, sabendo como é Pedro. Ele tinha um gênio assim, muito vivaz, vamos dizer, assodado. Era um camarada que falava sem pensar, mas desta vez ele não falou nada. O que ele falou foi o seguinte: mestre, nós trabalhamos a noite toda. Chamou de mestre, Rabone. Nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que és tu quem nos está mandando jogar as redes, ele não diz nós, eu vou obedecer. Então o que acontece? O que nós vemos Pedro aqui, no Duque Naughton? Vai para o fundo do mar, vai ao mar, até um lugar onde o mar é mais fundo, lança as redes. Tu não és pescador, mas como és tu? Então já estamos aqui vendo uma abertura de coração. Já estamos vendo Pedro acreditar do fundo do coração que aquele homem tem palavras diferentes. Então ele diz: como és tu que estás mandando? E quem é ele? É o mestre. Mestre, nós pescamos a noite inteira. Justificou a sua ideia humana. Humanamente falando, eu não consegui nada, mas como és tu que está falando, eu vou fazer o que tu dizes. Contrariamente aos que os colegas dele estavam pensando. Os colegas dele não queriam voltar para o mar, ainda mais naquela hora do dia. Devia ser perto do meio-dia, não tinha peixe nenhum. Eles foram e fizeram uma grande pescaria. Até a ponto, pescaram 150 peixes, a ponto de a rede já está se rompendo. Tiveram que chamar os outros barcos para dividir a pescaria com os outros barcos. Aí acontece, então, Pedro, na realidade, o que ele fez? Ele simplesmente seguiu o quê? Seguiu o que disse o seu coração. O seu coração tinha dito para ele seguir aquele mestre, pois ele o seguiu. E ao seguir, ele conquistou aquilo que ele queria. Foi nesse momento que Pedro cai, ajoelha-se, quer dizer, na realidade ele não se ajoelhou, ele se prostrou. A palavra grega é esta mesmo, proskineseis. Quer dizer, ele se prostrou significa em sinal de profunda adoração.
que nós podemos dizer que Pedro já não via aqui naquele homem o Filho de Deus. Ele não anunciava isso, mas ele, pelos seus gestos, pelas suas ações, ele se prostra diante de Jesus e diz assim: Mestre, afasta-te de mim, que eu sou pecador. Mestre, afasta-te de mim, que eu sou pecador. Jesus, então volta-se para ele e diz assim: não tenhas medo, Simão, filho de Jonas, porque de agora em diante tu serás pescador de homens. Tu serás pescador de homens. É a vocação. Jesus está chamando Pedro para cumprir uma missão futura, é claro, associando-a, essa missão futura, a uma pescaria, na qual ele era exímio, ou seja, ele era um exímio pescador. Então Pedro demonstra, nesse momento, no momento do Dugnaldo, no momento da grande pesca, da pesca milagrosa, ele demonstra por suas ações de se prostrar diante de Jesus. Antes disso, por confiar na palavra de Jesus. Pedro, em primeiro lugar, confia. Ele tem dúvidas, mas ele confia. Não sou eu que tenho o maior conhecimento, embora seja um profissional da área. És tu, por quem és que estás mandando, então eu vou te obedecer, eu vou fazer o que você quer. Como é que estamos nós? Nós ouvimos também no fundo do nosso coração a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Como agimos? Agimos como Pedro ou agimos diferentemente de Pedro? Aceitamos a palavra do Senhor ou queremos impor ao Senhor a nossa palavra, que quer dizer o nosso desejo, a nossa vontade? Não, Pedro confia com o coração aberto, com um coração generoso. Pedro confia do jeito que ele é, mesmo em dúvidas, ele confia. Veja que ele não disse, ele não falou em nome dos outros, ele falou em nome dele. E além dos peixes que pescaram, da enorme pescaria, da enorme quantidade de peixes que eles pescaram, aconteceu uma outra coisa. Quando ele diz para o Senhor: Mestre, afasta-te de mim, que eu sou pecador. Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece as suas limitações, ele reconhece as suas infidelidades a Deus. Ainda assim, o que ele recebe de Jesus? Não tenhas medo, nolite timere, não tenhas medo. De agora em diante, tu, o pescador de peixes, serás o pescador de homens. Jesus já antevia quem seria Pedro, o chefe de uma nova família, da grande família cristã. Caberia a ele comandar essa família, caberia a ele dar pelo seu exemplo e pela sua ação, pelo seu desprendimento, levar a cabo a missão que Jesus estava lhe confiando, a de ser pescador de homens. Essa expressão me é muito cara e muito funda. Todos aqui, não sei se todos que possam estar ouvindo esta palestra, mas uma boa parte dos que ao ouvirem certamente terão conhecido o Padre Mauro Dorício, que foi nosso pároco aqui, uma pessoa que influenciou decididamente a paróquia a se transformar em verdadeira paróquia. Foi ele o mentor, o criador, o que deu o pontapé inicial neste trabalho que nós estamos fazendo, nestas caminhadas bíblicas que já acontecem há 27 anos. Pois bem, o Padre Mauro, quando veio para cá, numa conversa comigo,
ele disse que tinha vindo por um motivo principal. Ele não conhecia ninguém, nunca tinha estado nesta paróquia. Ele tinha vindo por um motivo principal, por causa do outro padre que estava aqui, o padre Hildo Afonso Ferrarini, que era o nosso subpároco. Naquela época não chamava pároco, nós não éramos paróquia. Ou melhor, já éramos paróquia, mas sem ser paróquia, verdadeiramente, a paróquia que somos hoje. Era o início, era a gênesis da paróquia. Pois bem, o Mauro disse que veio para cá por causa do Hildo. E o Hildo, que ele chamou de pescador de homens. O padre Hildo era um verdadeiro pescador de homens. E eu sei bem disso, porque eu sei o que ele fez numa certa noite, depois da missa das 6 horas, ao sair de lá do altar correndo e vir falar comigo, não por mim, nós não nos conhecíamos, mas ele veio me pescar para a paróquia que estava começando, da qual eu já era parte há muitos anos antes dele. Isso é o início dos anos 70, do século passado. Então, o padre Hildo veio pescar, como já tinha pescado todos aqueles jovens que enchiam a igreja na missa das 6 horas da tarde, que era a missa com os jovens. Foi aí que começou tudo. Pois bem, o Hildo foi aquilo que Jesus disse de Pedro, um verdadeiro pescador de homens. Não temas, Pedro, não temas, Simão, a partir de hoje, de agora em diante, tu serás pescador de homens. E para concluir essa parte, a pergunta que se impõe é a seguinte: Pedro terá entendido o que Jesus disse para ele? A resposta é objetiva, clara, direta. Obviamente que não. Obviamente que não. Ele não sabia o que Jesus estava falando. Ele só conseguiria entender isso quando ele chegou a Roma. E entendeu mais ainda, com outros detalhes que eu não vou mencionar agora, mas entendeu isso com outros detalhes quando chegou ao fim da carreira. E entregou generosamente a sua vida aos seus algozes, aos seus carrascos, por amor a Cristo. Então Pedro aí terá entendido o que era ser pescador de homens, mas a essa altura ele já tinha pescado muitos, a pesca já tinha sido mais do que milagrosa, a igreja já estava estabelecida em Roma, e a igreja começava a crescer, até chegar ao ponto em que chegamos, nós hoje em dia. Nós somos frutos desse trabalho inicial de Pedro e Paulo. Quando eu digo nós, eu quero dizer a igreja como instituição. O que me leva ao segundo ponto. Pedro então foi vocacionado aqui, neste momento. O segundo ponto, que vai ser o do itinerário de Pedro, o segundo ponto é este que está aqui. O primeiro é esse, a confiança de Pedro no mestre. Mestre, nós não pescamos nada, mas como tu estás dizendo, tu estás mandando, eu vou te obedecer. Lançou as redes e pescou. Muito bem. O segundo ponto é exatamente este que está aqui. Que eu vou só colocar podemos chamar em latim, que é a língua para nós é esta. Tu és Cristo, tu és o Cristo. Aqui é Mateus 16, versículos 13 a 19. Eu coloco isso aqui para que vocês depois deem lá uma olhadinha. E se preparem, porque este deve ser o Evangelho. Tenho absoluta certeza de que vai ser o Evangelho do dia em que vamos comemorar liturgicamente São Pedro e São Paulo, que é justamente o primeiro domingo de julho. O Evangelho deve ser este, não pode ser outro. Sintetizando, em benefício do tempo,
uma que conhecemos, mas a qual temos que voltar sempre, porque está a nos indicar o itinerário espiritual de Pedro. O primeiro ato foi este que está aqui, do Rinaldo, quando Jesus diz para ele, entre, avança em mar adentro. Pedro reluta, mas obedece. Ele obedece por quê? Porque ele confia na palavra daquele que está mandando fazer aquilo. E depois, quando ele se mostra humildemente como um pecador, Jesus o levanta e diz, tu serás pescador de homens. Quer dizer, uma dignidade a que ele nunca poderia imaginar chegaria a alcançar. Aliás, porque naquele momento ele nem sabia o que era isso. Nós sabemos agora, mas Pedro não sabia. O segundo grande momento do itinerário espiritual de Pedro é este que está aqui. Vamos considerar este primeiro e este aqui o segundo. Mateus 16, versículos 13 a 19. O que acontece? Resumidamente, Jesus, depois de passar uma noite inteira orando, ele volta-se para os seus, ele volta para a estrada, ele estava a caminho do norte, de Cesareia de Filipe. Ele volta-se para a estrada e ele pergunta aos seus discípulos, escuta aqui, ele já está com eles há 1 ano e meio, ele diz assim, escuta, o que é que o povo diz, quem é que o povo diz que eu sou? Os discípulos, aqueles 12, que estão com ele há mais tempo, vivendo com ele, vivendo as experiências de Jesus, sendo parte ativa nos sinais que Jesus opera no meio deles, impossível que não conhecessem Jesus um pouco mais a fundo, mas ainda assim eles mostram quão humanos são. Eles veem Jesus, eles acreditam em Jesus, mas tibiamente. Eles sabem que ele é um homem extraordinário, mas eles acreditam tibiamente. Por isso, a resposta, quem é que os homens dizem que eu sou? Pergunta para todo mundo. Aí um lá responde assim, uns dizem que tu és João Batista. João Batista tinha acabado de perder a cabeça, eles sabiam disso. Tinha acabado de ser degolado. Uns dizem que é João Batista, outro que és Elias, e outro que és um grande profeta. Jesus podia ter dado um fora neles naquele exato momento, mas não faz isso não. Jesus está mais interessado em saber o que eles pensavam dele, 1 ano e meio depois, mas de convivência ali, tudo, a vida pessoal de Jesus, eles acompanhavam. Se Jesus fosse ao mercado fazer compras, eles iam atrás. Jesus ia para o mar da Galileia, eles iam atrás. Jesus parava para descansar na casa de Pedro em Cafarnaum, e lá estavam eles. Então era convivência diária, eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Ora, tinham que ter conhecido, e viram Jesus operar milagres, como esse, por exemplo, da pescaria, mas já havia outros. Era impossível que eles não tivessem visto isso. E viram o primeiro de todos, que foi a transformação da água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Mas na hora que eles perguntam, que Jesus lhes pergunta, o que as pessoas dizem? Eles dizem assim, é assim, assado. Cada um diz isso. Aí Pedro, vamos chamá-lo de Pedro, que na realidade é Simão vira-se para ele e diz assim, não, Senhor, nós cremos, ele fala por ele e pelos outros, que tu és o Messias, quer dizer, o Cristo, o enviado de Deus, e acrescenta mais um adjetivo, ele acrescenta mais uma expressão que é fundamental, tu és o Messias, tu és Cristo, daí o tu és Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus, do Deus
vivo. Não é o Filho de Deus, simplesmente. O Messias, não. É do Deus vivo. Deus está vivo. Deus se faz presente em ti. Porque tu és o Filho do Deus vivo. E se Deus se faz presente em ti, e tu és o Filho dele, tu és Deus com ele. O que Pedro está fazendo? Ele está proclamando neste momento, no caminho para Cesareia de Filipe, uma cidade totalmente pagã, dedicada às coisas mundanas inteiramente. Eles não vão entrar na cidade, mas nas portas da cidade pagã, Pedro faz esta profissão de fé admirável, que será posteriormente a fé da igreja, dirigida por Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, Pedro professa aí a sua certeza interior na messianidade de Jesus. Ele é o enviado do Pai, e na divindade de Jesus, porque ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias. A igreja futura viverá em cima desta base. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi pronunciado por aquele pescador rude, grosseiro, possivelmente ignorante num certo ponto, do ponto de vista acadêmico, não tinha estudos, não tinha nada. Tanto que Jesus dá sua resposta, aí ele vai mudar o nome dele. E ele vai explicar por que ele o chamou de Kefai, lá no início, ou seja, de Cefas. Aí, como resposta maravilhada, extremamente alegre e esfuziante de Jesus para Pedro, ele diz: pois bem, eu te digo, tu és Petrus. Aí ele modifica o nome para o nome definitivo de Simão. Tu és Petrus, tu és Pedro. Pedro, pedra. E sobre, ele não fala Kefá mais, ele fala Petrus. E sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Pronto. Ele estabelece Pedro como o pilar da igreja, como a rocha sobre a qual a igreja, essa instituição, esta família que Jesus veio constituir, será fundada. Tu és Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Está lá na Basílica Vaticana, na cúpula da Basílica, feita por Bramante, mas embaixo Michelangelo escreveu essa frase: tu és Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. Exatamente a cúpula que fica em cima do altar. Tu és Petrus. Pois bem, é só subir lá que você vai perceber uma coisa. Cada letra é do tamanho de um homem normal, 1,70 m, etc. Cada letra. De baixo você não tem essa noção de perspectiva, mas lá em cima você vê que a coisa é completamente. Por quê? Então o tamanho é o tamanho do homem, é o tamanho da dignidade que Deus confere ao homem. Porque o homem disse que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o Deus homem Deus, responde: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro entendeu? Não entendeu. Mas se dispôs a ser, se abriu generosamente ao que o mestre queria dele. Este é Pedro, o pescador de homens, e que vai se transformar então no pilar da igreja. Esse é o primeiro, é o outro. Há um outro momento da vocação de Pedro que eu gostaria de mencionar também. Pedro diz assim, já que eu estou escrevendo em latim: isto aqui é uma outra profissão de fé, como esta e como a primeira.
aqui, tu estás mandando, duque nauto quer dizer mar adentro, isso aqui quer dizer mar adentro, é a vida, com Jesus, claro, mas nesse 3 aqui, isso está em São João, capítulo número 6, versículos 68 e 69. Esse é um dos grandes capítulos dos sinais que João nos mostra. Capítulo número 6, versículos 68 e 69. O que aconteceu nesse dia? Jesus tinha multiplicado os pães. Aí o povo todo corria, Jesus passou para uma outra margem, o povo foi correndo, não sei o quê. Aí Jesus diz para eles assim: vocês vieram aqui porque vocês se fartaram de pão, vocês não estão entendendo a coisa principal. Jesus não disse assim não, eu é que estou dizendo, ele disse de uma outra maneira, mas o significado é este: vocês estão aqui porque vocês se fartaram de pão, vocês estão aqui por causa das coisas materiais, mas vocês não estão entendendo que nessa coisa material existe um sinal grandioso de quem eu sou e de que eu estou aqui para vocês. Então, Jesus começa a fazer um grande discurso, que é um discurso sobre o pão vivo descido dos céus. É o famoso discurso do pão, em que ele, segurando num determinado momento o braço, e disse assim: este é o corpo dele, este é o verdadeiro pão descido do céu. O pão descido do céu é o meu corpo. Quem comer deste corpo, quem comer deste alimento, quem comer desta carne, não morrerá. Ainda que tenha morrido, não morrerá. Porque este é o verdadeiro alimento. Ah, mas os nossos pais, quem és tu para dizer uma coisa dessas? Os nossos pais comeram maná no deserto. Sim, mas comeram e morreram. Mas quem comer deste pão que aqui está, que é a minha carne, quem comer deste pão, olha a Eucaristia, está entendendo? Quando você comunga, você recebe a hóstia consagrada, você está comendo o próprio pão descido do céu. Pois muito bem, então quem comer deste pão não morrerá, ainda que tenha morrido, mas terá a vida eterna. Aí sabe o que aconteceu? Esse versículo 68 e 69, o povo começa a debandar. Os discípulos, o povo são todos discípulos de Jesus, começam todos a correr dele, a ir embora. Onde já se viu isso? Deve ser um antropófago, onde já se viu comer a carne. Vão todos embora. Aí Jesus, chocado, talvez, porque era um homem, chocado, e sentindo profundamente no coração aquilo que tinha acontecido, a reação que o povo tinha tido, o povo que tinha sido alimentado à farta. O verbo grego indica isso. A farta se empanzinara de comida, o pão transformado. Pois bem, Jesus então volta-se para os seus discípulos, aqueles mais íntimos, aqueles que estavam com ele, mas que lá em Cesareia de Filipe não souberam dizer quem era, só Pedro. Aí ele diz assim: e vocês também vão me abandonar? Vocês também querem ir embora? Jesus não está dizendo para eles ficarem, mas está dizendo: ouve o teu coração, você também quer ir embora? Você também quer me abandonar? Todo mundo fica calado, o único que fala é Pedro, e ele começa dizendo assim: Domine, aquem ibimus, Senhor, a quem iremos? E completa a terceira grande profissão de fé de Pedro: só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos nós hoje, se não nos voltarmos para Cristo
e voltarmos para Cristo hoje mais do que nunca, neste mundo que nos afasta, ou que quer nos afastar de Jesus. Só tu tens palavras de vida eterna. E a palavra de Jesus é a que nós ouvimos no Evangelho, que nós lemos no Evangelho, que nós estudamos no Evangelho. A palavra de Jesus é aquela que se transforma em pão para nosso alimento espiritual. A palavra de Jesus é Ele mesmo, o Verbo de Deus, feito homem, no seio divino de Maria Santíssima, seio imaculado da Virgem Maria. Homem como nós, homens e mulheres, porque a criatura humana é a pessoa humana de Jesus, pois Pedro responde por todo mundo. Não sei se os outros estavam pensando, não, mas Pedro responde e todos ficam. Porque Pedro, mesmo sem saber, ele diz do fundo do coração, é isto. Ele ouvia a palavra, não entendia, mas ele aguardava no coração como fazia Maria, a mãe de Jesus, que guardava tudo no coração. Para depois de meditar sobre isso, sair para a vida, pondo em prática aquele tudo que ela tinha ouvido. O mesmo fará Pedro. Mas não aí. Maria não tem percalços. Pedro não. Pedro vai cair repetidas vezes, apesar disso. Mas ele é Pedro. Ele é o maior de todos os apóstolos, porque Jesus o colocou como a rocha sobre a qual a igreja seria fundada. Não vou entrar nesse evangelho. Eu apenas quis mostrar hoje, quis caminhar com vocês hoje na figura de Pedro, um homem igual a todos os homens, um homem trabalhador igual a todos os trabalhadores, um homem ignorante como a maior parte das pessoas, ignorante das coisas de Deus. Então o número é quase que astronômico, mas não nós, que somos essa pequena grei, que somos esse pequeno povo de Deus que segue perseverantemente há 27 anos aqui a palavra de Deus, procurando Deus e o encontrando em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que possamos dizer como Pedro, tu és Senhor. Nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada, mas como tu dizes, como tu mandas, como és tu que falas, eu vou fazer o que tu queres. Depois, Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E finalmente, aqui hoje, a quem iríamos, Senhor? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pois que grande graça Deus nos dá de podermos nos encontrar sempre neste momento, para podermos caminhar no caminho de Jesus, que é Ele mesmo o próprio caminho. E podemos dizer como Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E como Pedro ainda, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Por isso, na meditação, no estudo e na caminhada com a tua palavra, eu quero dizer, obrigado, Senhor, por nos ajudares a caminhar no teu caminho. E podemos fazer, e podemos falar, e podemos expressar o nosso sentimento interior, mesmo quando temos dúvidas. Só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, ensina-nos a viver e a pôr em prática esta palavra. Amém. Maria Santíssima foi quem mais conservou no coração as palavras de Jesus, porque ela foi no seu ventre imaculado que Jesus se formou, como carne, como nossa carne, homem como nosso homem, Ele, o Filho do Deus vivo.
agradeçamos a Deus pelo sim de Maria, dizendo em louvor dela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima, nos caminhos de Paulo. Tchau.